Bom dia, boa tarde, boa noite, Marcelo Paes Barreto. Eu quero falar um pouco sobre a doutrina espírita. Eu conheci a doutrina em 1968 e nunca mais abandonei. Eu estudo a doutrina espírita desde 1968 e hoje, há mais de 20 anos, eu estudo uma média de 4 a 5 horas por dia. E eu quero falar um pouco para vocês. Eu montei uma estrutura aqui para que a gente possa explicar melhor. Nós temos aqui um quadro em que eu mostro aqui a estrutura pedagógica da doutrina espírita. Ela começa para a gente estudar, isso aí para formar as pessoas para serem espíritas, divulgadores e trabalhadores. Ele tem que primeiro conhecer Mateus, Marcos, Lucas e João. Ler, reler e estudar cada um deles em separado, para poder entender a pedagogia profunda de Jesus. O melhor aluno de Jesus foi Paulo de Tarso. E ele, após estudar por mais de 20 anos os alfarrábios de Jesus, ele fez as cartas de Paulo. Então nós temos que ler uma a uma para conhecer as ideias fundamentais do trabalho pedagógico trazido por Jesus ao planeta Terra. Senão você fica sem conhecer, sem estudar. Aí você vai saber que 1800 anos depois veio uma nova chamada pedagógica, através dos espíritos superiores e pelo trabalho de Allan Kardec. O livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Depois de ler isso tudo aqui, nós vamos estudar, lendo no mínimo 4 vezes o livro dos Espíritos, uma vez o livro dos Médiuns, 4 vezes o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno 2 vezes e a Gênese 1. Ainda vai fazer o estudo sistematizado profundo. Ainda vai fazer o estudo aprofundado da doutrina espírita, que são, no mínimo, 2 anos, 10 horas por dia. E aí, ele vai começar a ler obras complementares, obras póstumas e o que é o Espiritismo e a Revista Reformador, que é a única oficial do Brasil hoje da doutrina espírita. Ele tem que ler as revistas espíritas escritas por Allan Kardec e ainda tem que ter cultura geral, jornais e revistas, e ver os noticiários mais importantes. E aí ele vai agora continuar lendo e estudando, mas vai estudar os livros de Emmanuel, há 2000 anos, 50 anos depois, Renúncia. São livros que se chamam de romances, mas não são. São livros, na verdade, muito didáticos e muito importantes para a compreensão da lei de Deus. Ainda tem os livros Roteiro, O Consolador, Rumo Certo, Caminho, Verdade e Vida. Nós temos uma série de livros de Emmanuel que precisam ser lidos e relidos e estudados constantemente. A coleção psicológica de Joana de Anjos, são 20 livros, não adianta ler um só. Tem que ler o primeiro, o segundo na sequência, depois reler de novo. Nós vamos ver Hermínio Miranda com 10 livros, Leon Denis com 5, André Luiz com 20. Nós temos a coletânea de André Luiz, que deve ser lida e relida por várias vezes. Raul Teixeira, através do Espírito Camilo, mais de 10 livros. Martins Peralva, importantíssimo, 5 livros. Só aqui nós já passamos de 120 livros. Isso tudo para compreender a estrutura pedagógica do ensinamento de Jesus. E, obviamente, da doutrina espírita, que revive Jesus Cristo de forma integral, para um dia nós aprendermos a amar o próximo e aí nos candidatarmos à perfeição. Não tem outro caminho. Esse é o caminho, é a estrutura que foi montada por Deus e que
Jesus cumpriu a sua parte, muito bem feita, e depois a doutrina espírita, também enviada por ele, autorizada por ele, fez todo o complexo pedagógico de estudos. Então nós temos que entender que para entender a doutrina espírita tem que trabalhar, tem que estudar muito. É uma média de 4 horas por dia e 20 horas de prática. Era isso que eu queria falar com vocês. E na próxima oportunidade, no próximo vídeo, eu vou já mostrar aqui esse quadro que eu fiz. Eu vou explicar esse quadro, que é o roteiro pedagógico de Jesus para os homens. Que é muito trabalho. Para se fazer uma palestra, não pode ter menos de 20, 15 anos de estudos profundos. Não pode, não tem espaço para isso. Para se fazer um estudo, e sem se falar na reforma íntima. Você só vai conseguir fazer a reforma íntima se você tiver uma estrutura aí dentro da sua mente, do seu coração, uma estrutura pedagógica. E essa estrutura aqui está muito bem montada. Nós não estamos precisando agora de livros novos, não. Nós estamos precisando de ler os livros que nós temos. Nós não estamos precisando que pessoas reescrevam Emmanuel, não. Só para ganhar dinheiro através das editoras, nós estamos precisando ler os livros que nós temos de Emmanuel. Então, nós precisamos tomar mais coragem e temos mais atitudes para defender a pureza doutrinária. Fora do estudo, não há salvação. Isso está muito bem claro em todos os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, nas cartas de Paulo e em todo o trabalho espírita. Nós viemos para o planeta Terra para nos educar, reformar o que erramos e ratificar o que acertamos, e isso é uma reforma íntima, muito pedagógica, e continuarmos a galgar os degraus da perfeição, para um dia, pelos nossos próprios esforços, lá chegarmos. Marcelo Paes Barreto, de Guarapari, Espírito Santo, estamos no Facebook, eu tenho uma página no Facebook, Direito e Espiritismo, e estamos também com vários vídeos no YouTube. Marcelo Paes Barreto, de Guarapari, Espírito Santo.